Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Teremos hoje o capítulo número 7 do livro de Jeremias, que tem 57 capítulos. Jeremias mais Lamentações, Jeremias tem 52, Lamentações tem 5. Os perigos da rejeição continuada ao Senhor. Jeremias profetizou durante os reinados dos últimos monarcas de Judá, na ordem Josias, Jeoacás, Joaquim, Zedequias. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores, do Ministério Os Semeadores. Todos os dias estamos aqui buscando a Deus, o Deus que se deixa achar. Estamos aqui desde 2016 e iremos até 2019, quando concluiremos essa fase. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Entraremos agora na quinta parte da nossa divisão proposta de 18 delas do livro de Jeremias e de Lamentações, nos baseando na estruturação apresentada pela Bíblia de Estudo de Genebra. A quinta parte vai falar sobre o templo. Começa aqui no capítulo 7 e vai até o capítulo 10. Já vimos os pecados repetidos de Judá, que levaram os julgamentos divinos à invasão estrangeira. Agora veremos como Jeremias rejeitou a suposição geral de que o templo protegeria Jerusalém da destruição como se fosse um amuleto. Os judaítas, eles possuíam uma crença equivocada de que os babilônios não poderiam destruir Jerusalém porque a cidade abrigava o templo de Deus. Jeremias vai pôr fim a essa confiança ilusória. O enfoque sobre essa questão é dividido em 3 seções. O discurso principal de Jeremias no templo, capítulo 7 e 8 até o 3, os discursos secundários sobre a culpa de Judá, capítulos 8 e 9, e sobre o pecado da idolatria em Judá, no capítulo 10. Assim, nós dividiremos essa série de discursos em 3 seções também. O templo de Salomão e Siló, os pecados e julgamentos de Judá, a idolatria ou o Senhor. Então veremos agora o templo de Salomão e Siló. Até o 3º versículo do próximo capítulo, veremos Jeremias fazendo o seu discurso sobre o templo de Salomão e Siló. Nesse discurso, Jeremias ataca a suposição falsa de que a mera presença do templo protegeria Jerusalém dos seus inimigos. Como em muitas outras passagens proféticas, a palavra veio a Jeremias da parte do Senhor, e este a relatou. Deus convida Jeremias a se colocar na porta que dava para o átrio interno do templo e dali proclamar a sua palavra. Jeremias se colocou no lugar central de adoração de Judá para proclamar a hipocrisia dos seus adoradores. O poder deste ato é intensificado pelo fato de o profeta ser um sacerdote. É provável que esse discurso tenha sido feito durante uma das grandes festas anuais, uma ocasião em que todo Israel deveria estar presente. Todos estavam sendo convidados a ouvir a palavra. Todos os de Judá que entravam pelas portas, essas portas davam para o átrio externo do templo, para especificamente adorarem ao Senhor. A palavra de Jeremias era uma exortação para que corrigissem o caminho deles e suas obras, e aí sim, Deus os faria habitar naquele lugar. O profeta lembra ao povo de que a garantia de sua permanência na terra prometida nunca havia sido incondicional. No verso 4, há uma tríplice repetição indicando que o povo apelava fervorosamente para o templo como confirmação de que nenhum mal viria sobre a cidade. Os apelos ao templo em busca de segurança eram enganosos, pois não tinham nenhum valor sem o arrependimento e sem a fidelidade a Deus. O que adianta um lugar sagrado e o coração corrompido? Nada sagrado tem valor algum se não for acompanhado de atitudes que demonstrem arrependimento, fidelidade e amor a Deus. O templo do Senhor era considerado sagrado, mas os que o frequentavam não eram santos. O segredo para que o templo fosse um amuleto estaria no comportamento do povo, em emendarem os seus caminhos e executarem a justiça, o juízo e a verdade. Conforme o verso 6 até o
O sangue inocente era derramado. Apesar de Jeremias não dar detalhes, fica claro aqui que estava ocorrendo o derramamento de sangue inocente. É possível que seja uma referência ao sacrifício de crianças nos cultos pagãos. No verso 7, a promessa condicional de Deus de que ele mesmo habitaria com eles para sempre. A condição era a justiça, a verdade e a retidão. Mas a confiança deles para o mal deles estava no erro, em palavras falsas de nenhum proveito a quem quer que seja, verso 8. No verso 9, Deus elenca uma série de infrações de sua lei. Observar a alusão a 5 dos 10 mandamentos com ênfase sobre o primeiro. Aquela casa ali não dava o direito deles de pecarem à vontade. O templo não poderia ser um lugar para justificar o pecado. Ela, de fato, era a casa que se chama pelo seu nome, o lugar que leva o nome de Deus é identificado em 1 Reis 8,43, como sendo o templo em Jerusalém. Ao colocar o seu nome neste lugar, o Senhor indicou a sua presença estaria ali. O sarcasmo de Jeremias é apropriado. O povo entendeu o privilégio de acesso à presença de Deus como permissão para se rebelar. Eles estavam se achando o povo escolhido por Deus, mas queriam apenas os privilégios e não os deveres e as obrigações decorrentes. Então, o que se tornou a sua casa senão um covil de salteadores? Veja Mateus 21:13. Apesar de estarem escondidos como num covil, seriam vistos pelo Senhor e sofreriam as consequências. Siló era o lugar central de adoração em Jerusalém antes de Davi transformar Jerusalém na capital do reino. Uma vez que Siló não existia mais, provavelmente havia sido destruída pelos filisteus, a referência ilustra bem o argumento de Jeremias. O lugar onde o nome de Deus habitava não estava imune ao seu julgamento. Deus não havia gostado de que tivessem agido assim e começando de madrugada, uma frase comum nesse livro, que indica a paciência demonstrada por Deus para com seu povo antes de julgá-lo, e começando de madrugada, insistentemente lhes falou, mas eles não ouviram. É outro tema repetido com frequência neste livro. Do mesmo jeito que foi feito a Siló, Deus prometera fazer daquele lugar que abrigava o templo do Senhor, pois o Senhor os chamou e eles não responderam. E não somente isso, mas os lançariam fora. Deus os lançaria fora da sua presença, do mesmo jeito que lançara os seus irmãos da linhagem de Efraim. Jeremias é advertido por Deus com uma proibição ameaçadora, pois um dos papéis do profeta era interceder. Abraão e Moisés são exemplos de intercessores, mas Deus instruiu a Jeremias a não orar, pois o destino de Jerusalém estava praticamente selado. Havia, contudo, uma palavra, no versos 5 e 6, exemplos de pedidos de orações. Filhos, pais, mulheres, todos envolvidos com a idolatria, procurando agradar uma tal de rainha dos céus. A idolatria exercia sobre o povo um papel muito forte. Essa rainha dos céus, possivelmente, era um título babilônico para a deusa Istar, mas essa identificação é incerta. Depois das extensas acusações nos versos de 1 a 19, temos o início da declaração da sentença sobre homens e sobre animais, sobre os frutos da terra. O julgamento divino transtorna todos os relacionamentos, principalmente entre Deus, o seu povo e toda a criação. Tudo e todos são afetados pelo juízo de Deus. Homens, animais, campos, florestas, a natureza toda sofre. A mera quantidade de sacrifícios não significava nada para o Senhor. Ele se interessava não tão pouco pelos sacrifícios. Eles não tinham a sua importância de per si, que os seus adoradores poderiam muito bem cometer a transgressão de consumir a carne dos holocaustos. O povo, acostumado com o pecado, procurava em suas ações subornarem, como se isso fosse possível, a Deus. Além de idolatrarem o templo, adoravam ídolos mesmo, outros deuses, e ainda ofereciam sacrifícios como se Deus fosse dependente e necessitasse urgentemente das doses de misericórdia dos seus adoradores. Como esses versículos ressaltam, o sacrifício de animais só era aceitável quando acompanhado de obediência, que aflui naturalmente da fé e da contrição.
Deus lhes tinha ordenado para darem ouvidos a Ele. A sua promessa seria de que Ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. Essa fórmula aparece com frequência e enfatiza a solidariedade e lealdade que existia entre Deus e seu povo em um relacionamento de aliança. Novamente não ouviram, não se inclinaram para Deus, antes andaram na dureza do seu coração maligno. A descrição de Judá no livro de Jeremias, como em outras partes da Escritura, sugere fortemente a inclinação do coração humano para fazer o mal. A recusa em ouvir a Deus e em não obedecê-lo fazia eles vítima do engano. Por não aceitarem a correção, poderiam ser quebrantados de repente, sem que houvesse mais curas. No verso 29, o profeta se dirige a Jerusalém apresentando a cidade como uma mulher. O corte dos cabelos pode ser uma alusão à renovação de um voto nazireu, pois esse ato era prescrito para o nazireu que sofria uma contaminação ritual. Os filhos de Judá fizeram o que era mal aos olhos do Senhor na sua casa. Essa citação indica que uma religião estrangeira havia sido instituída no próprio templo, como aconteceu no reinado de Manassés. Josias eliminou essas práticas, mas, ao que parece, elas foram retomadas no reinado de Joaquim. Ezequias também testemunhou esse tipo de profanação do templo. O surgimento dessas práticas serviu para confirmar a análise de Jeremias da rebelião persistente de Judá. O povo de Judá estava indo por rituais e não de coração a Deus. Era nos altos que até os seus filhos queimavam no fogo. Para o quê? A cegueira espiritual, quando encobre o homem, o escraviza a caprichos inimagináveis. Os altos eram um nome comum para os santuários pagãos. Tofete era literalmente um lugar de fogo. Esse terrível lugar ficava no vale de Inom, onde crianças eram oferecidas como sacrifício ao deus estrangeiro Moloque. A oferta dos primogênitos era uma prática conhecida no mundo antigo, mas em Israel eles deveriam ser resgatados pelo sacrifício de animais. O sacrifício humano era expressamente proibido. O vale do filho de Inom estava situado a sudoeste de Jerusalém. A abreviação desse vale, Vale de Inom, em hebraico Ginom, deu origem à designação Gena, em grego Gena, traduzido assim como inferno. Jeremias 7 começa dizendo assim: a palavra da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo. Esse é o verso de número 1 do capítulo de número 7. E o verso último, 34, diz: e fazei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra se tornará em desolação. Ai deles que agora sofriam a palavra profética de juízo, pois os seus cadáveres iriam servir de pasto para as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os poderia exortar, enxotar. Na antiguidade, o fim mais terrível que podia ser dado a um corpo era deixá-lo insepulto. Por causa disto tudo, Deus faria cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do gozo, a voz de alegria, a voz do noivo, da noiva, onde a terra seria tornada desolada. Confira a maldição da aliança, que está em Deuteronômio capítulo 28, 26. Terrível coisa é servir Deus de aparência, ou usá-lo em rituais, como se o ritual e a forma fosse importante, maior do que o coração. Você continua em pecado, mas faz todos os ritos, entra dentro de todos os lugares e quer que Deus te livre. Você não está bem. Amanhã veremos os pecados e os julgamentos de Judá. Inscreva-se em nosso canal, curta aí nosso vídeo, conheça nosso blog e site Jamais Desista, onde tem a parte escrita dessa narrativa. Também você pode acessar nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. E nossa loja física fica no centro de Taguatinga. Às 8h30, pelo Ministério Os Semeadores, nós teremos um momento missionário. E às 15 horas de sábado, o momento missionário com o pastor Johnny Ramos. Fique ligado conosco, nos acompanhe
e vamos crescendo e aprendendo cada vez mais com as Escrituras. Maranata, ora, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia, o seu ministério, a sua vida e a sua família.